Olá, crianças, estamos na nossa segunda aula de artes, onde nós iremos dar continuidade ao conteúdo. A nossa unidade de estudo é flores, quantas flores, né? Vamos fazer uma revisão. Capítulo 2, as expressões, as flores na expressão, e o 3, um cenário florido, certo? O cenário florido é um capítulo que nós vamos iniciar hoje, mas flores na expressão nós iniciamos na aula anterior. Nós temos aí um cenário, né? Um caminho florido, né? Com árvores, né? Um cenário bem do país da Alice nos Países das Maravilhas, que é o filme que vocês já conhecem, né? Quanto criança, e que você vai encontrar no nosso capítulo 3, um capítulo que fala em cenário florido, tá certo? Aí nós temos alguns personagens em aulas anteriores, em livros anteriores, nós falamos já sobre o espaço cênico, né? Falamos sobre personagens, sobre caracterização, sobre adereços, né? E agora, nessa unidade, nós vamos falar sobre o cenário, né? Nesse capítulo nós vamos falar sobre cenários floridos, ok? Então, aqui na aula anterior nós falamos sobre as flores na expressão musical, né? Vejam aí na página 220 e 221, onde nós estudamos, né, já sobre a música O Cravo e a Rosa e sobre a música Jardineira, que é uma marchinha de carnaval, ok? E já O Cravo e a Rosa são canções populares, né, músicas populares. Então, nesse capítulo você vai aprender que as flores podem ser temas de música e poemas, e que elas sensibilizam a percepção humana de forma muito diferente. Você conhece as flores mostradas nas imagens dessa abertura, né? A página 220 e 221. Como elas são chamadas? Na imagem, percebe-se que, além de flores, também aparecem notas musicais. Vocês conseguem visualizar, né, as notinhas musicais que nós estudamos também sobre partituras no capítulo anterior. Você conhece a canção popular em que o cravo briga com a rosa? Se você não conhecia, você passou a conhecer na aula anterior, né? Inclusive os que estavam na aula presencial, até meio que cantei com vocês, né? Então, as flores nas cantigas populares e nos poemas, o cravo e a rosa. A música O Cravo Brigou com a Rosa é uma das cantigas populares mais conhecidas e ela está relacionada às brincadeiras cantadas, principalmente as de roda. As cantigas de rodas estão presentes em todo o estado do nosso país e fazem parte da cultura nacional, né? Nós falamos também em cantigas de roda, né? Também falamos no folclore, até no mês do folclore a gente também comentou, mas também foi conteúdo do nosso livro, as cantigas de roda. Então aqui nós temos o trecho da cantiga popular, O Cravo Brigou com a Rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, apreciando outras músicas de flores e suas criações, né? Nós vamos presenciando, né? Então, vocês vão ver agora, já viram, né? Vão apreciar a Jardineira, que é uma marchinha na minha época de infância que era muito tocada, né? Há uns 40, 50 anos atrás.
muitas histórias são contadas nas cantigas populares. Uma dessas músicas, que é Marchinha de Carnaval, tornou-se muito popular. Ela conta a história de uma jardineira, pessoa responsável por cuidar de plantas, flores e jardins. Então, essa música já da jardineira você encontra na página 224, né? Que tem uma criançazinha ali. Na aula anterior eu coloquei a imagem de uma aluna nossa e dessa vez eu tirei para focar mais na música, tá certo? Ó jardineira, porque estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor, não fique triste, pois o mundo é todo teu. Tu é muito mais bonito que a camélia que morreu. Não fique triste, pois o mundo é todo teu. Tu é muito mais bonita que a camélia que morreu. Então, gente, essa daí é a música que fala da jardineira, né? Tentem cantar. Eu vou colocar um link com ela, tá certo? Ela não é o ritmo que vocês... Eu vou tentar encontrar um ritmo mais animado, mas ele não é o ritmo que vocês costumam ouvir, mas que é bom vocês conhecerem, tá bom? Conhecerem, né? Vamos começar o capítulo 3, o cenário florido, né? Aí nós temos quem? Nós temos um cenário aí de que filme? Vocês conseguem identificar a personagem? Nós temos uma imagem do cenário Alice no País das Maravilhas, como na própria imagem da abertura do capítulo mostra, né, gente? Está dizendo aí que é o cenário do filme da Alice do País das Maravilhas do ano de 2009, certo? Então, na conversa vem, tem uma partezinha aí para vocês lerem lá em cima. Vamos ver o que é que tem lá em cima. Nesse capítulo, você vai criar cenários, certo? Então, aqui na página 227 tem assim, observe essa imagem, a imagem do cogumelo gigante, né? Que lugar é esse pelo qual a personagem caminha? Então, o ambiente é agradável ou assustador? Tudo é muito gigante, pelo que vocês conseguem perceber, né? Então, esse ambiente aí é um ambiente agradável ou um ambiente assustador no seu ponto de vista? E por quê? Se você não acha que é agradável, você tem que dizer o porquê, né? E se ele é desagradável, também tem que ter uma justificativa. Ah, ele é agradável porque sim. Não é resposta. Então, você tem que justificar, né? Dar a sua opinião por que você acha ele agradável ou assustador. Vamos passar para a página seguinte, que é a página 228. Nós aqui estamos falando dos cenários floridos, certo? Um caminho florido no teatro ou no cinema pode iniciar um lugar tranquilo e sereno, mas também pode ser o contrário, né? Então, para intensificar as sensações provocadas no público, o diretor pode inserir um cenário tranquilo e um ambiente misterioso. Na história da Alice do País da Maravilha foi mais ou menos assim. Aí vocês estão vendo aí, né, alguns personagens, né, do filme Alice no País das Maravilhas. Na página 229, você tem aí o jardim, né, de tulipas. Um jardim com tulipas aqui. E aqui, o jardim de tulipas aqui. E aqui
onde tem a escada, o caminho, né? O Jardim de Flores da Europa. Então, são dois jardins diferentes, né? De diferente estilo, mas que você vê que é o que? Um cenário florido, né? São dois cenários diferentes, mas cenários floridos. As flores estão bem em evidência. Observe a imagem ao lado que mostra outro caminho florido. Agora temos dois novos elementos. Nós temos a ponte e a água, né? Aqui, certo? Olhe mais o caminho, qual outro elemento para o nosso cenário. Aí nesse já aparece um banco. Então, nesse cenário aqui tem a água, tem a ponte, né? E nesse aqui nós conseguimos visualizar já no cenário bancos. Então, outros elementos podem compor um cenário florido, né? Para ele ficar mais rico. Então, cabe aos produtores, né? Que fazem filmes, teatro, coisa nesse gênero, a criatividade para compor um cenário junto ao cenário florido, mais elementos que venham a enriquecer esse cenário, ok? Então, na página 231, nós vamos falar sobre histórias floridas. Perceba que, enquanto foram montados o cenário de atividades anterior, você teve que imaginar uma história. Ou seja, quando você vai criar um cenário, para você criar um cenário, você tem que ter primeiro que a história, né? Você não vai criar o cenário para depois criar a história. Ou seja, criar uma sequência de eventos para fazer com que o cenário tivesse sentido. Isso acontece porque o cenário depende de uma história, ou melhor, de uma narrativa, pois contando história com os figurinos, os cenários e outros elementos cênicos, iremos aprender futuramente, tá certo? Então, no nosso livro aqui, na página 230, tem para vocês desenharem no espaço abaixo o que você pensou enquanto construiu o cenário nas atividades anteriores. Por quê? Porque na atividade da página 229 tem uma proposta aí para criar cenários, né? Tá certo? Para organizar cenários, né? Nós vamos criarmos junto lá na escola, tá certo? Nós vamos compor um cenário, né? Um caminho florido. Para nós não é muito difícil, porque nós já temos na nossa praça, na nossa pracinha, de acessar ao fundamental, nós já temos um caminho muito florido. O que é que nós vamos colocar ali? Elementos, né? Para compor esse cenário, ok? Então, vamos dar continuidade, olhando agora a página 231. Na página 231 tem assim, o fim do caminho. Muito bem, vocês foram até o fim do caminho e encontraram um palácio. No livro de vocês tem aí, né? Tipo um castelo, né? A quem ele pertence? Que coisa existe dentro dele? É um lugar mal assombrado? Pertence a uma família real? Na sua opinião, há animais de estimação vivendo neste lugar? Então, quando você vê uma imagem como essa que tem aqui abaixo, né, que tem assim mão na massa, monte um cenário para representar a parte interna de um palácio, que tem parte interna e a parte de dentro, né? Parte externa e a parte de fora. Então, a parte externa, que é o jardim, pode ser reaproveitado no cenário montado nas outras atividades. Quanto à primeira equipe entrar no palácio, deverá representar o cenário mostrando o que encontrou, por exemplo, coisas boas, assustadoras e etc.
Então, aí é uma atividade que é para se montar um cenário, né, um castelo como esse. O que é que vocês acham que tem num castelo como esse? Um castelo como esse, ele pode ter coisas, que tipo de coisas? Um castelo, coisas antigas, coisas novas, coisas da atualidade. Que tipo de objetos pode existir dentro desse castelo? Porque aí está mostrando só a parte externa, né? A parte interna a gente não sabe como é, ok? Que é mais para você entender nessa página aqui, para você entender o que é uma parte interna e o que é a parte externa. Como nós estamos falando, foi falado em castelo, em palácio, aí você vai imaginar, até com base em filmes que você já viu, o que pode compor um palácio. E o seu palácio seria composto de quê? Nós temos somente a imagem do palácio, para você reproduzir no seu caderninho de desenho o que, né? Que tipo de objeto, quais os objetos que poderiam estar dentro desse palácio. Se os objetos se tem muitas almofadas, se tem muito luminária, se tem muito lustre, se tem muitas cadeiras, que a maioria dos palácios tem aquelas como se fosse ouro, né, o revestimento, os detalhes amarelinho como se fosse ouro. Então use a sua criatividade no seu caderninho de desenho para desenhar. Desenha de um lado o castelo, né, o palácio, e do outro lado os elementos que compõem, né, a parte interna, ou seja, a parte de dentro do palácio, tá certo? Então, nós finalizamos a nossa aula de arte, nossa segunda aula de arte, com um cenário florido, né? Um mundo florido aí da Alice do País das Maravilhas. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.